alguma coisa da lista, não deu certo, bota aqui logo, porque eu posso já fazer essas questões, tirando as dúvidas e tudo mais, né? Por quê? Facilita vocês, né? Mas eu tenho, assim, o meu conjuntinho lá de questões que eu separei para a gente fazer, mas a lista, ela é ampla, né? Tem muita coisa. Então, se vocês tentaram alguma coisa e não conseguiram, vocês me dizem que aí eu volto para essas questões, faço elas, tá? Tem algumas da primeira lista que eu vou fazer agora. Essa daqui, que é a questão 7, e essa questão 8. Essa aqui é de conservação do momento linear, essa é de conservação da massa, e aí elas, porque elas são um pouco mais demoradinhas, às vezes, né, tem mais um cuidadozinho para fazer, às vezes o pessoal se enrola fazendo elas. Aí escolhi essas duas, né, e tem mais um monte aqui, tem questão de conservação de energia, de Navier-Stokes, tem um bocado. Então, se vocês tiverem alguma específica, a gente faz também. Beleza? Show, professora. Essas 5 da primeira lista também, se você puder dar uma... As 5 da primeira lista. Isso. Essa Essa daqui? aí. Ah, essa questão aqui é boa também. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro a 7, que é um pouco mais simples do que essa, porque essa aqui a gente tem a inclinação ali. Eu faço a 7 e aí depois eu faço a 5. Tá? Eu vou dar logo o print nela e botar ela aqui na apresentação. Eu acho que questões de conservação do momento, acabou que a gente fez poucas, né? E aí é bom esse momento agora, porque a gente pode tirar dúvidas e fazer várias delas. Opa! É ótimo, eu já usei ela em prova umas 259.460 vezes. Eu adoro ela. Ou seja, vai cair na nossa, então, né? Aí eu já não posso dizer, né? Não posso afirmar isso, mas Tem eu que já. seguir o padrão, professora. Então vamos lá. Tem mais alguma, pessoal, que vocês queiram aí tratar? Queira que eu faça? Nessa primeira lista, tem aqui questão de conservação da massa, bem simples. Eu acho que essa aqui a gente resolveu uma parecida em sala de aula. Essa daqui, né, a gente, quando ele fala em determinar taxa de variação, então é uma quantidade com o tempo, né, essa questão depende aqui do tempo, ela não ocorre em regime permanente. Essa daqui é bastante parecida com a outra que a gente também fez em sala de aula, né, mas ela é literal, às vezes as pessoas se embananam com o fato dela não ter valores, né, para substituir, ela é toda literal. Essa aqui é uma simples de conservação do momento linear, e essa aqui realmente ela é um pouco mais elaborada. Então, vamos lá. Começar pelo começo, né? Primeira questão que eu separei para trabalhar com vocês, pessoal, deixa eu só pegar aqui as equações para facilitar a vida logo. Então, vamos aqui com essa apresentação do TTR, que eu acho que já tem todas as equações. É para ter. Oxente, eu dei a parte de
conservação do momento com que aula, pelo amor de Deus? Análise integral. Conservação, tá aqui, conservação do momento. Bom, pode ser que a cara dos slides não seja a mesma que está lá com vocês, porque, enfim, eu tento todo semestre mudar mesmo a cara deles e deixar ele um pouquinho mais atrativo. Então, vamos lá. Essa questão, ele fala assim: calcule a força requerida para manter esse tampão fixo na saída de um tubo de água. A vazão é de 1,5 metros cúbicos por segundo e a pressão a montante é 3,5 megapascais. As pessoas geralmente têm dificuldade com esse termo montante, né? O que é montante e o que é jusante. Montante é tudo aquilo que está à monta, acima daquele ponto, antecedendo aquele ponto. E jusante é tudo aquilo que está abaixo daquele ponto. Imagina que você tem um rio e você está aqui num determinado local, tudo que está acima, né, de onde o fluxo vem para aquele ponto é a montante daquele ponto. E todos os pontos abaixo daquele, né, para onde o curso, né, se encaminha, seria a jusante. Ok? Então, ele pede para calcular a força requerida para manter esse tampão aqui fixo na saída do tubo de água. Então, a gente precisa estabelecer qual que é o nosso volume de controle, onde que são as seções de entrada, onde que são as seções de saída, para que a gente, né, possa calcular essas forças que atuam sobre esse volume de controle. A gente escolhendo um volume de controle como esse aqui da figura, vou deixar ele aqui, bem coincidente com os limites aí da própria figura. Eu não lembro como que faz para deixar isso transparente, então eu vou deixar isso bem clarinho aqui, tá? A gente vai ter que avaliar todas as forças que atuam sobre esse volume de controle, as áreas correspondentes onde ocorre o fluxo de fluido, quem que é a velocidade, quem que é esse vetor que caracteriza a área, né? Tudo isso. Então, se a gente for avaliar esse volume de controle aqui, a gente tem uma seção em que o fluido entra no volume de controle. Eu vou deixar isso aqui com o mesmo verde que está sinalizado aqui na equação, certo? A gente tem uma seção de entrada e duas de saída do fluido, ou na realidade, isso aqui é um espaço anelar, né? Por quê? Porque isso aqui é uma tubulação e aí tem um tampão, como uma rolha, né? Então, sobra um espaço ao redor, né? Pelo qual esse fluido está escoando, certo? Então, aqui a gente tem. Isso que é importante, tá, pessoal? Essa etapa de vocês conseguirem avaliar onde que estão os vetores velocidades, né? Os produtos escalares, tudo isso é importante e facilita a etapa seguinte, que é a gente substituir esses valores nas equações. Tá? Muita gente diz assim, fluidos é difícil. Fluidos eu não considero que seja uma disciplina difícil. Eu considero que ela é uma disciplina metodológica. Porque se você não obedece os métodos, né, a forma como você deve proceder para resolver seus problemas, né, é difícil mesmo de sair do canto. Então, eu vou colocar aqui de tamanho, vou botar aqui de outra cor, os tais das áreas infinitesimais, né? Lembra que a gente falou, né, para vocês no começo,
olha, sempre e poucas coisas a gente pode dizer sempre, né? Sempre que a gente tiver um volume de controle, o infinitesimal de área, ele vai apontar para fora desse volume de controle. A normal, né, que caracteriza esse infinitesimal de área, ela vai apontar para fora do volume de controle, certo? Então, aqui a gente tem, na seção de entrada, essa situação, na seção de saída, né, essa situação, ok? E aí, já que agora a gente já sabe como que se relacionam as velocidades em cada uma dessas seções, né? E o problema não faz nenhuma menção ao fato disso aqui ter qualquer variação temporal, né? A gente pode considerar que isso aqui, essa configuração, ela seja constante no tempo. Então, a gente pode dizer que esse escoamento ele ocorre em regime permanente. Então, esse termo do teorema de transporte de Reynolds, ele é desprezado. Na realidade, é difícil você encontrar algum problema de conservação do momento linear em que você tenha dependência temporal, certo? Em geral, essas situações, elas são tratadas em regime permanente realmente, certo? Tendo feito essa consideração, né, o que nos diz, né, o teorema de transporte de Reynolds é que o somatório das forças de campo com as forças de superfície vai ser igual a esse fluxo líquido de momento através da superfície de controle, certo? No caso, percebam que essa nossa configuração espacial aqui, ela está relacionada praticamente somente com a direção x, né? Então, perceba que na direção x, vou colocar aqui, escrever realmente. Perceba que na direção x, que é a nossa direção de interesse, não existe força referente ao campo gravitacional. Então, não existe força de campo gravitacional. Gravitacional. Certo? Dessa maneira, a gente vai poder tratar dessa situação, né, nossa, simplesmente avaliando as forças de superfície que agem nessa direção. Então, essa seria a equação que a gente precisaria avaliar para esse nosso volume de controle. Então, quais são as forças, né, que atuam, quais são as forças de superfície que a gente deve considerar para esse nosso problema aqui? Deixa eu só fazer uma correção aqui nesse meu volume de controle para que a minha consideração não fique incoerente, tá? Vou isso aqui um pouquinho para cá. Menino, cadê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa mudança aqui da posição desse elemento para aqui, para essa face em que o jato ele se torna livre? Porque nessa condição aqui, né, em que a gente trata, nesse limiar, né, em que o fluido ele passa a escoar livremente, né, fora da tubulação, então a gente pode considerar que a pressão aqui nesse elemento, nesse ponto, seja a pressão atmosférica,
né? Então, a pressão no ponto 2, ela é a pressão atmosférica. Pressão absoluta no ponto 2 vale pressão atmosférica. Isso quer dizer que a pressão relativa, ou seja, a pressão manométrica do ponto 2 é zero. Vocês concordam comigo? Essa informação de que a pressão ela é pressão manométrica no ponto 2 ela vale zero, vai ser importante para a gente na avaliação dessas forças de superfície. Por quê? Porque a força referente à pressão, né? Pressão vezes área é força de superfície, né? Referente a uma tensão normal, certo? Então, quando a gente considera ou faz o nosso volume de controle coincidir com uma situação dessa, em que a pressão nesse ponto, a pressão nesse ponto, ela é igual a zero, então a gente consegue, né, simplificar os cálculos, ok? E aqui no ponto 1, né, ele dá o valor da pressão no ponto 1 como sendo 3,5 vezes 10 a sexta pascais. Por que que eu fiz isso, né? Porque essas forças de superfície aqui que a gente vai precisar tratar são forças que atuam na superfície desse volume de controle, tá? Então, como forças de superfície, a gente vai ter pressão, né, atrito, são formas de forças de superfície. E a própria força de reação que vai atuar numa face, né, desse nosso volume de controle. Então, a pressão P1 vezes a área 1, ela resulta para a gente uma força de superfície que está atuando na direção, né, empurrando o fluido para dentro desse volume de controle. Vou colocar aqui. Essa força referente à pressão, eu vou colocar aqui com uma corzinha amarela aqui, tá? P1 a 1. Na seção 2, o fluido ele vai estar saindo desse volume de controle, né? E a gente teria também uma outra força referente à pressão, P2 a 2, né? E nessa seção 2, ele indica justamente essa força de reação que atua na direção do X negativo, né, do que a gente está atribuindo. Então, eu vou colocar aqui menos F, que é a força de reação. Ok? Dúvidas até agora nessas forças de superfície? Então, pessoal, como a pressão manométrica no ponto 2 ela é zero, P2 vai valer zero para a gente, certo? Então, P1 a 1 menos a força de reação tem que ser igual a esse fluxo líquido de momento através da superfície de controle. E aí, a nossa superfície de controle, ela tem duas seções, né? Uma seção de entrada, que é a seção 1, e uma seção de saída, certo? Então, a gente vai trabalhar.
Nossa, o que foi que aconteceu? Travou tudo, viu, meu povo? Eu vou ver se eu consigo instalar nesse computador uma tal de uma SSD, mas eu não sei se isso vai resolver essa situação aqui, não. Nem vai nem vem. Que coisa, minha Nossa Senhora. Ótimo. Opa, calma. Ctrl V, meu povo. Ótimo. Ufa! Vou colocar aqui, isso é a nossa direção X. Essa é a nossa direção X positiva, só para não deixar dúvidas, tá? Então, o fluxo líquido de momento através da superfície de controle, né, a gente tem duas seções. Uma seção de entrada, uma seção de saída desse volume de controle, né? Existe a informação dos valores, né, médios desse vetor velocidade em cada uma das seções, e a gente vai somar, né, esse termo aqui para a seção 1 com o termo referente à seção 2. Percebam que a gente, seguindo esses procedimentos, pessoal, os sinais, eles vão se consertar, digamos assim, naturalmente, tá? Então, naturalmente, a gente vai chegar no resultado adequado, sem maiores problemas, se a gente seguir esse passo a passo de dizer e atribuir direções para esses vetores, certo? Opa! Então, essa seria a nossa equação de trabalho. O que a gente vai precisar agora é entender que V1 aponta na direção do x positivo. Essa quantidade aqui, V1, é uma quantidade vetorial, ela carrega toda a informação de direção desse momento linear. Então, aqui, ó, nesse termo de V1, como o V1 aponta para a direção do x positivo, a gente vai manter esse valor de V1, certo? Se V1, nesse ponto, nessa nossa avaliação, apontasse na direção do x negativo, aqui seria o momento da gente fazer essa consideração de direção, certo? Massa específica do fluido. Perceba que esse segundo termo aqui, V1 escalar dA, é um produto escalar. Então, ele representa o produto de V1 a 1, a 1, cosseno do ângulo formado entre eles. Certo? E esse elemento aqui, ele não carrega nele nenhuma informação de direção. Ele não é esse elemento aqui, esse produto escalar, ele resulta numa quantidade escalar. Então, ele não dá para a gente informação de direção, de para onde que está apontando essa quantidade que seria o momento linear, certo? O vetor V2 aqui desse segundo produto escalar também está apontando na direção do x positivo. Então, nós mantemos aqui somente o módulo de V2
nessa etapa. Esse produto escalar, V2 com o infinitesimal de área, então vai ser similar aqui ao que a gente fez para a primeira etapa, né? V2 a 2, cosseno desse ângulo formado entre eles. Perceba que na seção 1, o ângulo formado entre V1 e o infinitesimal de área é um ângulo de 180 graus, enquanto que na seção 2, esse termo, né, o ângulo formado entre V2 e DA é de 0 graus. Então, a gente consegue ver que esse primeiro elemento aqui, ele vai ter sinal negativo, enquanto o segundo elemento vai ter sinal positivo. Isso aqui, pessoal, é da mesma maneira que a gente fez lá para, como é o nome daquilo? Para a conservação da massa, né? Esses produtos escalares, eles seguem o mesmo raciocínio que a gente tinha feito anteriormente. Fazendo isso, né, e isolando essa força F, que a gente atribuiu apontando na direção oposta ao escoamento do fluido, né, uma força de resistência ao escoamento do fluido, só nos resta fazer as devidas substituições, né? Por quê? Porque a gente tem o valor da pressão no ponto 1, que vale 3,5 vezes 10 a sexta pascais. A gente sabe qual é a área A1, por quê? Porque eu vou apagar aqui só para a gente conseguir ver os valores, tá? Porque ele diz que o diâmetro aqui é de 0,25 metros, então a área 1 é π 0,25 ao quadrado sobre 4, né? πd ao quadrado sobre 4, força F. V1, a gente não sabe ainda qual que é o valor, né? Mas ele informa para a gente, ó, que a vazão volumétrica, perceba, ele não diz que a vazão é volumétrica, mas ele informa na questão um valor de vazão em metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo é uma vazão de volume, né? Metros cúbicos por tempo. Então, é uma vazão volumétrica. E aí a gente sabe que vazão volumétrica Oxente, cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. A vazão volumétrica Q, ela é justamente o produto da velocidade média na seção, que é justamente a informação que a gente está usando, né, que é fornecida, a velocidade média na seção vezes a área. Tá? Então, se ele informa para a gente que essa vazão volumétrica ela é de 1,5 metros cúbicos por segundo, a gente pode calcular quem é V1 e quem é V2, tá ok? Eu vou deixar, então, essa equação aqui em stand-by, aqui desse lado direito, para a gente fazer esses cálculos de V1 e V2, tá? E aí substituir na equação. Então, esse termo ali de V1 a 1 vale 1,5. V1 vai valer 1,5 dividido por essa área A1, πd ao quadrado sobre 4. Certo?
Estou sem minha calculadora aqui, então se alguém puder fazer essa conta, né? Já facilita a minha vida. Opa, eu tô sem os dois fones, viu? E para ver se eu consigo fazer essa conta. $30,56, eu acho. Deixa eu só conferir aqui. 0,25 ao quadrado vezes 3,14, né? 4 vezes 1,5 dá 6. 6 dividido por 0. É 30,6 deu o meu. Quanto que deu o seu aí? Arredondando dá 30,6 mesmo. Tinha dado 2 casas decimais. 4,6 metros por segundo. Seção 1, né? E aí, do mesmo jeito, né? A vazão volumétrica é a mesma vazão volumétrica a vazão volumétrica na seção 1 é a mesma vazão volumétrica na seção 2. Então, V2A2 também vale 1,5. Como a área da seção 2, ela a área livre para o escoamento ela é menor, então a gente pode esperar que essa velocidade do fluido na seção 2 vai ser maior, tá certo? E aí, pronto. Quem que vai ser essa área da seção 2? A área da seção 2, perceba que ela a área da seção 2, ela é a área da seção 1 menos a área desse tampão, né? Eu vou colocar aqui área tampão. Porque a área 2 é essa área livre para o escoamento na seção 2. Ok? Então, a área 1 é esse valor aqui que a gente calculou. Deixa eu copiar essa fórmula aqui. Isso. A área 2 é a área 1 menos o tampão. E sabe que a área 1 é π vezes o diâmetro da área 1 ao quadrado sobre 4. E a área do tampão é a mesma coisa, porém com o diâmetro do tampão. Certo? E aí, com isso, a gente consegue calcular qual que vai ser o valor dessa área 2. Não está querendo deixar bonitinho, não, mas, enfim, vocês conseguem fazer aqui esse cálculo da velocidade da área 2. Tá? Vou deixar aqui só mais bem organizado. 0,25 ao quadrado vezes π dividido por 4. Essa é a área 1. Eu vou deixar isso separado aqui para... Então, a área 1 deu 0, ai, Cacilda. 0,049, 0,05 metros quadrados, né? A área 2, 0,2 vezes 0,2 vezes 3,14 dividido por 4. A área 2 vale 0,03.
Área 2 não, a área do tampão, né? Então, a área livre para o escoamento, que é essa área 2, esse denominador aqui é 0,046 metros cúbicos. Oi, filho. Tá certo. 1,5 dividido por 0,046. Como esperado, né, essa velocidade ela deu um pouco maior do que a velocidade da seção 1. Então, 32,61 metros por segundo. Então, a gente já tem informação de V1. A1 a gente tinha, mas não tem necessidade da gente usar explicitamente A1, porque esse produto aqui a gente já sabe, né? V2A2 a gente também já sabe, que vale 1,5, mas a gente precisava dos valores isolados das velocidades, né? V1 e V2, para poder substituir na fórmula. Então, eu vou duplicar esse slide aqui. Apagar meio mundo de coisa. E aí a gente pode, né, voltar para a equação da conservação do momento linear e só substituir os valores. Beleza? Então, V1A1, que é a vazão volumétrica, aqui eu posso colocar 1,5, e aqui também, né, porque esse é o escoamento de água, é um fluido incompressível, então a massa específica dele não varia de uma seção para outra, e aí, opa, poxa, eu sumi com uma massa específica aqui. Valor de V1, a gente já tinha calculado para ser 30,6, foi isso? 30,6? 30,6, e V2, 32,6. Vocês viram se essas minhas contas deram tudo certo aí nas contas de vocês? Bateu mais ou menos aí com tudo? João, a gente considera que os tubos, as tubulações são cilíndricas, né, porque é o tradicional. Se você tiver alguma tubulação com um formato diferente, né, pode ser que, geralmente o povo faz para escoamento de ar em shopping, eles fazem a tubulação assim, retangular, seção retangular, né? Mas não tendo nada indicando isso para a gente vai supor que isso seja uma tubulação cilíndrica, certo? Tá dando certo aí as contas do que eu fiz, meu povo? Bateu com o de vocês? Ok. Show. Então, a gente vai, né, substituir a única informação que estava faltando, era da massa específica da água. E aí, aqui, a gente já consegue calcular essa força F, que é a força de reação. Beleza? Se vocês quiserem aí substituir os valores, né, eu vou logo cancelar esse 10 a terceira aqui. Esse 10 a terceira aqui, e aí eu diminuo o expoente aqui desse lado, que estava 10 a sexta, para ficar 10 a terceira, né? Divide tudo por 10 a terceira. Essa área aqui a gente calculou, né, que era a área 1, vale 0,049. E aí, fica simples calcular quem é essa força F, certo? Dúvidas, pessoal? Posso fazer mais alguma coisa por vocês nessa questão? Deu certo? Ajudou vocês? Ótimo. Então, já que a gente... Show de bola. Então, já que essa questão está resolvida, né, a gente pode passar lá para a selecionada de Fernando, a questão que eu já disse que tipicamente eu coloco em prova, né? Mas não sei se eu vou colocar para vocês esse semestre. O que é... Como
Como é que pode, né? Esse Windows é todo doido, tá tudo em português, ele vem me dizer que exercício está escrito errado. Eu não tenho paciência para isso, não. Vamos lá. Essa questão, ela diz assim, pode ser que a figura esteja um pouco difícil de ver, mas a gente dá um jeito aqui. Deixa eu ver se tem um outro design que fique melhor. Assim vai ficar mais bonito, eu acho. É mais visível. Tá. Então, ele diz assim, ó. O bocal curvo mostrado na figura está instalado num tubo vertical e descarrega água na atmosfera. Quando a vazão é igual a 0,1 metros cúbicos por segundo, a pressão relativa no flange é de 40 kPa. Determine a componente vertical da força necessária para imobilizar o bocal. O peso do bocal é de 200 newton e o volume interno do bocal é de 0,012 metros cúbicos. O sentido da força é para cima ou para baixo? Então, veja só. O bocal é isso aqui que ele está indicando na figura, né? O bocal é isso aqui que vem desde o flange até essa seção aqui de saída, né? E aí volta aqui para esse flange, e isso aqui é o bocal, né? Então, ele fala que a pressão aqui no flange é de 40 kPa relativa, né? Então, isso aqui já é informação de pressão manométrica, né? Ele descarrega água na atmosfera, então a gente já sabe que nessa seção 2, a pressão é pressão atmosférica, né? E aí a gente vai fazer nossas considerações aqui de forças, tá certo? Que isso vai ocupar muito do meu desenho, vai dar certo. Então, na própria figura, ele já coloca aqui um vetor velocidade. Eu vou manter essas mesmas cores daqui para ficar mais fácil a vida de nós todos. Tá? Mesmo padrão de cores que a gente tinha trabalhado na questão anterior. Então, na seção 1, que seria essa seção de entrada, a gente tem uma velocidade que é essa de 0,10 metros cúbicos, ou não, ele informa só a vazão volumétrica, né? Mas ele informa vazão volumétrica e área, quer dizer que a gente tem como achar qual que é essa velocidade na seção 1, né? E na seção 1, a gente tem, né, como sempre, a gente tem um infinitesimal de área que aponta para fora da superfície de controle, né, que eu desenhei aqui, que seria o bocal. Tá? E aí, a contabilização aqui da pressão P1, eu vou deixar aqui em verde, justamente valendo esse valor de 40 kPa, certo? Ótimo, excelente. Vamos fazer a mesma coisa para a seção de saída, né? Na seção de saída, o que a gente tem? Vai existir a velocidade do fluido aqui, apontando nessa direção, né, V2, vai apontar aqui nessa direção que está inclinado aí, com esse ângulo de 30 graus. Novamente, a gente tem uma área que caracteriza essa superfície de controle, cuja normal aponta perpendicularmente aqui, normalmente, para fora dessa superfície de controle, então esse seria o DA, tá? E na seção 2, porque ele disse que descarrega água na atmosfera, a contribuição da pressão, ela é nula, né?
Por quê? Porque P2 manométrica, da mesma forma que na questão anterior. P2, em termos absolutos, é a pressão atmosférica, e P2 manométrica vale zero. Por que que eu falo manométrica? Porque aqui, ó, na seção 1, ele trabalha com uma pressão relativa. Então, esse valor de P1 é uma pressão manométrica também. Então, no ponto 2, a pressão é zero. Tá? Ótimo, excelente. Tá faltando a gente considerar algumas outras coisas, né? Por quê? Ele informa para a gente que existe, né, esse bocal aqui, ele pesa, né, o peso desse bocal é de 200 newton. Vou colocar esse peso do bocal, desse azul bem brilhoso aqui. Essa história de botar as cores de cores, as coisas de cores diferentes, me ajuda muito na resolução e visualização dos elementos aqui que a gente vai trabalhar. Né? Se vocês quiserem também, eu sei que não é trivial, nem todo mundo gosta de resolver questão em computador, né? Mas já que estamos mudando tudo mesmo, né? A vida da gente, por que não mudar também a forma com que a gente resolve questões? Então, ele informa para a gente duas coisas, né? Que o peso do bocal é de 200 newton e que o volume interno desse bocal é de 0,012 metros cúbicos. Por que ele informou para a gente o volume desse bocal? Porque a gente sabe que dentro desse bocal vai ter o fluido que está escoando, né? Vai ter água. Então, se ele informa para a gente o volume interno desse bocal e eu sei qual é o fluido, a gente pode calcular qual é o peso do fluido que está aqui dentro também, certo? Colocamos já meio mundo de força, né? Eu vou colocar aqui, né, a pergunta que ele fala, né? Determine a componente vertical da força necessária para imobilizar esse bocal. Então, eu vou dizer que essa força necessária, que é a força que a gente está querendo calcular, essa força F, ela está, né, atuando aí na superfície, é uma força de superfície, que atua aí nesse ponto que eu coloquei, né, no próprio flange. É a força que atua aqui no flange para mantê-lo imóvel, tá? Então, a gente já tem meio mundo de forças, velocidades na seção 1, velocidade na seção 2, né, pressão na seção 1, pressão na seção 2, peso de todos esses elementos. Então, agora a gente tem como avaliar esse somatório de forças que vai caracterizar essa condição aí de escoamento, certo? Então, a gente sabe, né, pelo teorema de transporte de Reynolds, esse somatório de forças de campo e de superfície vão ser correspondentes, né, ao fluxo líquido de momento através da superfície de controle, se a gente puder considerar que esse regime, né, esse escoamento ocorre em regime permanente. Tá? Então, forças de campo seriam as forças de campo gravitacional, peso da água e peso do bocal. Forças de superfície seriam aquelas referentes à pressão, né, em cada uma das superfícies de controle, e essa força aqui de reação. E o elemento de fluxo líquido de momento através da superfície de controle é que a gente avalia, né, esse produto escalar e o vetor velocidade em cada um dos pontos que são do nosso interesse. Opa, Lelê. Assim sendo, né, eu vou substituir aqui em forças de campo
o peso referente ao bocal. Opa. Peso referente ao bocal. Não está entendendo que eu quero copiar isso aqui, não? Tá difícil? O peso do bocal e o peso da água. Percebam que na hora que eu deixo esses dois termos com sinal positivo, eu estaria considerando o y positivo para baixo, né? Porque nessa etapa aqui a gente está considerando as quantidades vetoriais das forças. Então, aqui eu vou substituir quem é positivo, quem é negativo, tá? Então, menos W bocal, menos W da água, né? Eu vou colocar aqui bem destacado do lado de fora, né? Que o Y positivo está nessa direção. Essa seria a direção Y, o Y positivo para a gente. Então, menos W bocal, menos W água, porque elas apontam na direção do Y negativo. Essas seriam as forças de campo, né? Quais são as forças de superfície que a gente tem? A força referente à pressão, atuando na face, na região 1, né, na entrada desse volume de controle, e a força de reação F, tá? E aí eu vou substituir essas informações conforme, né, a notação que a gente está tomando. A notação que eu digo é as direções que a gente estabeleceu. Então, P1A1, que é a força referente à pressão, que atua nessa face 1, ela aponta na direção do Y positivo, então ela é mais P1A1, e F, né, força de reação, eu vou colocar aqui FR. Essa força de reação, eu coloquei ela apontando na direção do Y negativo. Se, ao final dos meus cálculos, eu perceber que o valor que eu calculei deu negativo, então, significa que o sentido que eu estabeleci nesse momento aqui foi errado, né? Ela atua na direção oposta. Então, eu estabeleço agora uma direção e depois, né, a resolução da questão vai me indicar se essa minha consideração foi correta ou não. O outro termo, né, que a gente tem que considerar seria esse referente à conservação do momento linear. Né? Opa. Eu já estou pegando ali da questão anterior, pessoal, porque, né? Porque para facilitar aqui a resolução da gente, certo? Eu vou duplicar esse slide e eu vou fazer isto aqui. Nossa, eu queria... É isso que eu vou fazer. Eu vou cortar isso aqui para deixar só a figura. E essa equação aqui a gente já não precisa mais. Mas, infelizmente, eu não consigo apagar isso aqui. Então, eu vou colocar uma caixinha branca só para a gente poder dar esse espaço para a resolução da questão. E aí eu vou jogar isso aqui para cima, tá?
Ah, nem precisava ter feito aquele negócio todo, mas tudo bem. Foi só para a gente conseguir ganhar uns espacinhos aqui para conseguir resolver essa questão, tá? Beleza, excelente, maravilhoso. O que a gente precisa agora é saber quais são os valores de V1, A1, novamente, quem são esses produtos escalares, o que a gente vai substituir em cada ponto, certo? Esse lado da equação da gente já está totalmente sanado, resolvido, a gente não precisa se preocupar com nada disso mais. Então, a gente tinha dito, olha, vazão volumétrica é justamente o produto velocidade média vezes a área, e nessa questão aqui ele diz que a vazão volumétrica do fluido é de 0,10 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, isso aqui a gente pode aplicar para a seção V1 e para a seção 1 e para a seção 2 para descobrir quem é V1 e V2, certo? Eu não estou preguiçosa, tá, pessoal? Isso aqui é simplesmente praticidades. Copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, essas coisas de um slide para o outro. Então, V1A1, que é essa vazão volumétrica na seção 1, vale 0,1, e aí ele já diz, né, que a área A1 é de 0,02 metros quadrados. Então, eu vou passar esse 0,02 dividindo esse outro termo aqui. E aí, isso dá quanto, meu povo? Acho que dá 5 metros por segundo. É isso? 0,1 dividido por 0,02. 5 metros por segundo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a seção 2. É 2. A 2 vale 0,1. E a área 2, ele já diz que é 0,01. Então, a velocidade na seção 2 velocidade aqui vai valer 10 metros por segundo. Então, meu povo, agora eu já sei quem é V1, quem é V2, né? E agora a gente vai avaliar, né, esses produtos escalares, organizar todo mundo para a gente poder substituir nessa questão. Então, vamos lá. V1, lembrem-se, esse primeiro elemento, ele carrega a informação de direção desse nosso vetor, né? Então, V1 aponta na direção do Y positivo. Então, vou considerar esse valor simplesmente, eu vou colocar aqui até mais bem descrito, né? 5 metros por segundo. Massa específica do fluido, 10 a terceira. E esse produto escalar V1 BA1, né? Ele é justamente meu Deus, para que eu estou substituindo os valores? Volta, eu não vou substituir os valores agora não, tá? Vou só dizer que V1 é uma quantidade positiva, eu vou deixar todo mundo para ser substituído no final. V1, área 1, cosseno do ângulo entre eles, né? Nessa seção de entrada, o ângulo formado é de 180 graus, ok? Vou colocar aqui essa massa específica do fluido. Excelente. Na seção 2, o que acontece, né?
questão, ela diz assim, determine a componente vertical da força necessária. E na seção 2, a gente tem um vetor V2, que aponta nessa direção aqui inclinada, né? Então, a gente tem, digamos assim, um V2Y, né? Que seria a componente nessa direção vertical. E a gente tem também um V2X, não é isso? Vou colocar aqui como um V2Y. V2Y. V2X. Entre eles existe esse ângulo de entre V2, né, e a componente e a direção horizontal é formado esse ângulo de 30 graus. Então perceba que a componente vertical da força, ela se relaciona com esse ângulo aqui e com o V2 através do seno de 30 graus. Então, só escrever aqui, seno de 30 graus vai ser igual a cateto oposto, que seria justamente V2Y, sobre hipotenusa, que é V2, certo? Se a gente for avaliar a direção horizontal, então a gente tem que o cosseno desse ângulo, cosseno de 30 graus, vai estar sendo correspondente a V2x sobre V2. Por que eu estou falando isso? Porque o que é pedido para a gente é para avaliar a componente vertical da força, certo? Então, não é interesse nosso avaliar essa direção X, a componente do momento na direção X, certo? Se fosse pedido para a gente avaliar a componente do momento na direção X, a gente ia avaliar a outra força de reação que provavelmente estaria, né, desta maneira, se relacionando com aquele fluxo de momento na direção X. Então, o nosso interesse na questão é com a força vertical. Portanto, aqui esse vetor V2, né, ele para a gente é V2Y, certo? E V2Y aponta na direção também do Y positivo. Assim sendo, V2Y aponta na direção do Y positivo. O segundo termo desse termo de saída, lembrem-se que ele representa, né, aí, o termo de vazão mássica, né? A gente multiplica velocidade vezes a vazão mássica para obter a taxa do momento linear, a taxa de variação do momento linear. Então, nesse segundo elemento aqui, né, a gente vai usar a informação de V2 puramente. Por quê? Porque esse produto aqui, o V2A2, esse produto escalar, dá a informação da gente de vazão mássica, tá bom? Todo mundo entendeu por que eu vou usar um num canto e outro no outro?
Um elemento me dá a informação da direção, que é a quantidade vetorial, o outro elemento se relaciona com a vazão mássica e produz uma quantidade escalar. Então, por isso que são quantidades diferentes que a gente vai substituir na equação. Ok? Então, para a gente resolver, né, esse nosso, terminar, né, de resolver essa questão, falta só a gente considerar esse produto escalar na seção de saída. V2 e A2 apontam na mesma direção, então o ângulo entre eles é de 0 graus. Assim sendo, V2y é V2 seno de 30 graus vezes ρ VA2 A2. E agora é uma questão de puramente substituição de valores, praticamente. Tá? Só duplicar aqui para mais um adendo. Ficar escasso o espaço. Só para comentar com vocês, né? Agora a gente poderia já substituir todos os valores que a gente tem. A única informação que a gente não tem seria essa referente ao peso da água, né? Mas ele dá a informação do volume do bocal. A gente sabe qual é o fluido, né? É água. Então, volume vezes a massa específica da massa de água contida no bocal. E o produto disso pela aceleração da gravidade dá justamente essa força-peso daí, certo? Então, realmente, nesse ponto aqui, é só substituir os valores que vocês vão chegar na resolução final dessa questão. Beleza? Dúvidas aí, meu povo? Deu tudo certo? Sobreviveram? Tudo tranquilo? Ótimo. Vale, minha Nossa Senhora. Foi ao infinito e além agora. Ah, tá. Que coisa doida. Eu não sei nem como foi que eu fiz o que eu fiz, mas tudo bem. Vocês viram que foi ao infinito, assim? Parecia aqueles espelhos, um olhando para o outro. Então, ótimo. Resolvemos mais algumas questões de conservação no momento linear, né? Se vocês tiverem mais dúvidas disso aí, a gente pode fazer também mais questões. Tem mais alguma que vocês queiram dessa parte? Eu acho que com essas duas, o procedimento de resolução ele fica bem mais claro, dá tudo certo, né? Mas aí, se vocês tiverem dúvidas daqui para a aula de terça-feira, a gente continua, né? Vixe, João, não sei se a gente vai fazer Navier-Stokes hoje, não, viu? Eu vou fazer agora uma questão de energia, né? Eu comecei, digamos assim, pela ordem das coisas. Então, na verdade, fiz duas de conservação de momento e estava planejando fazer uma de conservação de massa e conservação de energia. E aí, na aula que vem, a gente fazia questões de análise diferencial, né? Navier-Stokes, aceleração, essas coisas da partícula fluida. Eu não separei nenhuma questão de Navier-Stokes para a gente fazer hoje. Deixa eu até ver se não tem nenhuma nesse slide. Já tinha usado ele antes, né? Não para essas questões, mas para questões para outra turma.
Não. Esse slide que eu preparei hoje, ele só trabalha com a parte de análise integral. Certo? Ó, essa questão aqui, vocês podem aí tirar um print da tela, né? Tudo bem que eu vou colocar essa aula no YouTube, mas aí se vocês quiserem testar, fazer essa questão aqui, também é interessante. Também é uma questão boa de conservação de momento, tá? Bastante simples, né? O bom é que ela é uma questão com tudo aí atuando só numa mesma direção. É bem boa de resolver, tá? Bem simples. E vamos para aquela questão que eu tinha separado de conservação da massa. Cadê a questão que eu tinha separado? Era. Deixa eu pegar ela aqui na lista de exercícios. Era essa, né, que eu disse que eu ia resolver. Que alguém tinha me perguntado, eu tinha dito que estava com dúvida nela. Segunda lista. Na segunda lista já tem alguma coisa de Bernoulli e tudo mais, né? Eu não lembro se essa questão está resolvida no Fox. Essa questão é do Fox, tá? E ela é bastante parecida com uma questão que a gente resolveu em sala de aula, né? Mas eu gostaria de tratar dela porque alguém me disse que estava com dúvida e aí, enfim, antes tirar uma dúvida do que deixar a criatura sofrendo. Então, ela diz assim: água escoa em regime permanente sobre uma placa plana porosa. Uma sucção constante é aplicada ao longo da seção porosa. O perfil de velocidade na seção CD é de, e aí ele fornece o perfil, e pede para vocês calcularem qual que é a vazão mássica através da seção BC. Né? Então, a gente vai trabalhar com um volume de controle parecido com aquele que a gente usou na questão que a gente resolveu em sala de aula. Me lembrei como era que fazia. Então, deixa eu pegar aqui as equações referentes à conservação da massa, para avaliar justamente a vazão mássica, né? E aí ele diz assim, que o escoamento, ele é em regime permanente. Então, se o escoamento ele é em regime permanente, não existe variação com o tempo. Então, esse primeiro termo aqui, ele já pode ser desprezado. Então, a gente fica com a integral da vazão mássica através da superfície de controle, que é essa que eu desenhei ali, vai ser igual a zero, né? E aí, a gente vai dividir, né, essa superfície de controle nos termos, né, que são referentes, né, às entradas e saídas aqui desse elemento. Então, eu vou desenhar aqui as áreas, né, infinitesimais em cada uma dessas superfícies, e as velocidades, elas já estão descritas na figura, né? Então, como a gente sabe, né, a área, né, a área infinitesimal, né, essa normal, aponta sempre para fora do volume de controle. Então, na seção AB,
esse ângulo formado entre velocidade e área de 180 graus. Na seção CD, esse ângulo é de 0 graus. Na seção AD, o ângulo formado também é de 0 graus. E na seção BC, a gente não sabe dizer qual que é o ângulo, né? Mas a gente vai avaliar a vazão mássica através dessa seção. Então, isso daqui, né, vai virar essa avaliação desses 4 termos, né, através das áreas AB, BC, CD e A. Esse termo referente à seção BC, a gente pode expressar ele simplesmente como M ponto, né, vazão mássica em BC, que é justamente o que ele pede. A gente não precisa se preocupar em quem é a velocidade, quem é a área, qual que é o ângulo formado entre elas. Por quê? Porque ele está interessado no produto dessas quantidades, para fornecer a informação de vazão mássica, tá? Na seção AB, a gente tem que a velocidade ela é uniforme em toda a seção, né? Então, a gente não precisa trabalhar com as integrais. A gente basta trabalhar com o valor da velocidade naquela seção, né? Por quê? Porque é uma velocidade uniforme. Então, eu vou colocar aqui VAB vezes essa área, opa, a área B vezes o cosseno, opa, eu vou deixar assim e depois a gente faz a consideração do cosseno do ângulo, tá? Na seção CD, a gente tem, na realidade, um perfil de velocidades, né? Essa equação que ele fornece para a gente. Então, a gente vai trabalhar com um U de Y, que vai ter que ser integrado através dessa área infinitesimal DA, né, que vai ser justamente WDY. Por que WDY? Porque essa direção W seria saindo desse plano da página, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui, nesse momento, só como DA, aí depois eu vou fazer as considerações todas de produtos escalares. E na seção DA, novamente, a gente tem um valor uniforme de velocidade. Então, a gente vai trabalhar com esse termo, que é aplicado à seção DA. Certo? Fazendo as avaliações dos produtos escalares, velocidade vezes a área da seção AB, cosseno de 180 graus para essa região. Para a região DA, estou trabalhando com esses termos primeiro, pessoal, porque eles são os mais simples, né? A gente não precisa de grandes, né, esforços para resolvê-los, digamos assim. Na seção DA, o cosseno do ângulo formado entre velocidade e área é de 0 graus. Agora, a gente vai precisar
avaliar, né, esse perfil de velocidades ao longo da área através da qual o fluido escoa, né? Então, é U de Y, perfil de velocidade que é fornecido na equação. Esse fluido vai escoar através de uma área WDY, e o cosseno do ângulo formado entre a área e a velocidade nessa seção de saída é cosseno de 0 graus, tá? Essa integração, ela vai precisar ser feita desde um y, desde um y igual a zero até y igual a delta, que é o tamanho dessa seção, certo? Então, agora, o que nos resta é isolar os termos, né? Ver quem está positivo, quem está negativo. Cosseno de 180 produz uma quantidade negativa, enquanto esses outros dois termos aqui são positivos. E aí, fazendo isso e isolando a vazão mássica na seção BC, que é o nosso interesse, o termo vem para o outro lado positivo, enquanto esses dois aqui ficam negativos. Opa! Tudo certo, nada errado. Olha o sinal daqui, né, que é negativo. Esse termo veio para cá, negativo, esse termo veio para o outro lado da equação, negativo, esse que era negativo ficou positivo. Aí agora a gente substitui com a equação desse perfil de velocidades, né? Então é U que multiplica 3 sobre menos 2 que multiplica y sobre delta elevado a 3 meios. Essa seria a expressão para o perfil de velocidades. Tá? Então, a gente vai integrar isso com relação a y, tá? Aí a gente fica com O vezes U como constantes, e W também, né, que vão multiplicar aí 3 y ao quadrado sobre 2 delta menos 2 que multiplica 3 sobre 2 vale 1,5, né? Então, 3 sobre 1,5 mais 1, 2,5 elevado a 5 sobre 2. Opa! Y elevado a 5 sobre 2. Tá certo o que eu tô fazendo? Peraí, que eu tô... Agora eu acho que eu errei alguma coisa. Peraí. 2
y elevado a 3 meios mais 1 dividido por 2,5, que é 3 meios mais 1, certo? Vezes 1 sobre sigma elevado a 3 meios. Deu certo agora? Vejam aí se essa integração... Vejam aí se essa integração está tudo ok? Y quadrado sobre 2, delta mantém-se. 2 que multiplica y elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, vezes 1 sobre delta elevado a 3 meios, certo? E isso aqui, essa integral, né, que eu deixei aqui sem substituir os valores, né, mas essa integral aqui tem que ser avaliada quando desde y igual a zero até y igual a delta, tá? Quando y for igual a zero, esses dois termos aqui, eles vão ser nulos. Então, aqui eu vou colocar justamente a avaliação, né, no ponto em que y é igual a delta. Ok? E aí é simplesmente fazer as devidas simplificações, tá? Opa! Então, delta quadrado sobre delta vai ficar simplesmente delta. Delta. E aqui, delta elevado a 5 meios menos 3 meios vai ficar só delta elevado a 2 sobre 2, né? Então, delta, puramente. Certo? E aí, ele dá na questão, né? Quem é o valor de V, de AB, que é justamente U, né? A área da seção AB é justamente W vezes delta. Na seção de saída, a gente pode fazer essa soma aqui, essa subtração. E na seção AD, né? A velocidade vale esse valor V que ele coloca aí. Vou deixar como V realmente. E a área através da qual o fluido escoa é esse valor de L vezes W, certo? Então, agora, nesse ponto, é simplesmente substituir os valores que são indicados na questão, certo? Dúvidas nessa questão, pessoal? Ou foi tudo certo? Deu tudo bom? Tranquilo? Eu acho que a gente começou umas 9h30, né? 9h30 às 11 já estamos com 1h30 de aula. Tão bons, querem que eu resolva mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Teoricamente, a gente poderia encerrar por hoje. No caso, as próximas a gente já faz sobre as outras listas lá, né, do outro conteúdo. Isso. A gente tem ainda aula na terça-feira para fazer questões e no dia 29 para tirar dúvidas,
né, tirar dúvida, fazer uma revisão, né? Mas eu acredito que fazendo essa aula de hoje de exercícios, a aula de terça de exercícios, quando chegar na quinta-feira, vocês já fizeram tanta coisa que eu vou só falar, e vocês vão ver que já está meio que tudo dominado. Tá certo? Beleza. É isso aí, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem esses diazinhos aí mais de descanso.